A semana de decisões do Internacional passa por algumas questões dentro do campo e fora. Nos gramados, Gabriel Mercado está de volta. Fora deles, a CBF ainda precisa enviar um documento para o jurídico colorado a fim de que Rafael Borré e Thiago Maia estejam liberados para jogar contra o Nova Iguaçu. Aliás, o time carioca empata contra o Vasco no campeonato estadual e agora a pedra no sapato mais cansadinha ainda assim incomoda a direção do Inter. E outra, qual a ideia do Internacional para fichar Oscar ainda no meio do ano? A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional porque começamos uma semana de decisões, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Gaúcho. Nova Iguaçu e depois Juventude são os adversários da semana do Colorado nessa continuidade aí da temporada e da ilusão de começar uma série de títulos, né? O título gaúcho, o título da Copa do Brasil, quem sabe abocanhar a Copa Sul-Americana também e aí o grande desafio de 2024, o Campeonato Brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e não te esquece que se tu tá com um problema financeiro, meu parceiro, vai, fala com a Mais Ágil, porque em menos de 24 horas eles colocam um dinheirinho no teu bolso, eles pegam uma parte do teu fundo de garantia e vão lá e botam na tua conta, para tu de repente, sei lá, pagar as tuas contas, para tu organizar os teus boletos, melhorar a tua vida financeira, fazer um investimento ou simplesmente para ter um dinheiro no bolso mesmo. O dinheiro é teu, tá guardado lá na tua conta e a Mais Ágil ela pode te ajudar. É uma barbada. Tem gente que já me disse aqui que em menos até mesmo de 24 horas, que na mesma tarde, falaram com a Mais Ágil de manhã, de tarde, já estavam com o dinheiro no bolso, beleza? Mais Ágil, a minha parceira aqui do Vozes do Gigante, do Lucas Colar, extremamente confiável e literalmente muito ágil, beleza? Ó, vamos falar o seguinte, o Inter tem boas notícias, tá? Porque tem o Gabriel Mercado e o Rocher com boas notícias desde o departamento médico. O Gabriel Mercado, totalmente liberado, não tem mais dores no joelho, vai voltar não só ao time do Inter, mas vai viajar terça-feira para Brasília, quando o Inter enfrenta o Nova Iguaçu. Até aí, beleza. Só que temos algumas questões ruins também. O Igor Gomes, com o desconforto muscular que sofreu agora no final de semana diante do São Luís, deve desfalcar o grupo do Cudê. Então, ganhamos um zagueiro e perdemos um zagueiro. Dá para dizer um 0-0? Até sim, mas vai ser um jogo de bastante vigor físico. Na quarta-feira à noite, né, valeria ter mais um zagueiro, ainda mais o Igor Gomes, né, que fez o seu gol no final de semana, tem jogado bem, está numa crescente muito grande dentro da linha de defesa do Internacional. Eu falei do Rocher, né? O Rocher já participou com mais cargas de trabalho e está cada vez mais perto de retornar ao gol do Internacional. Na quarta-feira, pelo menos, o que todo mundo diz é que vai ser o Antony, mas eu não descartaria daqui a pouco ele aparecer, pelo menos no banco de reservas, contra o Juventude no final de semana. O jogo ainda não está confirmado a data, mas a tendência é que seja no domingo, lá em Caxias do Sul, e na volta, o jogo de volta aqui em Porto Alegre ser sábado. Essa é a tendência, pelo menos, que se avizinha a partir daquela regra, né, que a gente já falou até aqui em outros conteúdos, em que o Inter e o Grêmio eles fazem alternados, né, o sábado. O Inter já jogou 2 sábados, inclusive, e aí apareceu na televisão 2 vezes. O Grêmio precisa aparecer também, então ficaria o jogo do Grêmio no sábado e o jogo do Inter no domingo, agora no final de semana. O Nova Iguaçu empatou com o Vasco, 1-1. Né, e tem alguns jogadores bem interessantes, tá? Camisa 7, camisa 10, camisa 11. Eu quero fazer um especial só sobre ele, para soltar entre hoje e amanhã. Vou fazer uma pesquisa boa, vou continuar olhando. Gravei o jogo contra o Vasco ontem. É um time de muito tabelamento, muita triangulação. É um time, assim, dá para dizer que ele é um pouco veloz, tá? Pensa rápido, não é um time bobo. É claro que o Inter, com a imposição técnica,
com o grupo completo, com o que fez na janela, com os reforços e tudo mais, o Inter tem a obrigação de ganhar esse jogo. Mas não é jogo jogado. O Vasco teve muitas dificuldades, foi empatar só no finalzinho do segundo tempo, né? Ali depois da metade do segundo tempo. Então vale ficar de olho nessa questão aí do Nova Iguaçu. O Inter ainda quer um documento da CBF, o documento aquele que eu já falei lá atrás, lembra? Que o Inter entrou em contato com a CBF informalmente falou que o Borré estava apto, agora tem o Maia também, porque o Maia também entrou no bid da CBF na quinta-feira com o Internacional, ou seja, a rodada já tinha começado, a mesma coisa do Borré, tem a dubialidade do artigo 6 do capítulo 3 do regulamento da Copa do Brasil. Então o Inter já consultou a CBF e eles disseram, não, tá liberado, pode jogar, porque a questão é assim, se o Inter jogou um jogo, para o segundo jogo não pode jogar. Como é fase única, o Inter quer esse documento justamente porque o regulamento é dúbio. Ele diz, eu já falei para vocês aqui em outros momentos, né, de que o jogador não pode jogar a partir depois que já tenha rolado uma partida. É uma partida da rodada, é uma partida da fase como um todo, é uma partida do Inter, mas não tem duas partidas, como é que fica? Então o Inter quer, para ter a garantia jurídica, nenhum outro problema, né, depois em questões de regularização de atletas e até mesmo possibilidade depois de ser punido na competição, o Inter não quer esse problema. Então o Inter está esperando ainda, entre hoje e amanhã, receber esse documento, porque daí sim o Borré e o Thiago Maia viajam. O Thiago Maia, inclusive, que treinou pela primeira vez agora no domingo. O Inter ganha do São Luís e já treina no domingo pela manhã. Então é um absurdo, né? O que a gente vê o porquê o time do Cudê está cada vez evoluindo mais, né? Não só fisicamente, mas tecnicamente, justamente porque ganha, não tem folga, né? Vai para o jogo, vai para o treino. Segunda-feira hoje também vai ter treino, amanhã tem treino e a viagem. Então, assim, ó, os jogadores e a comissão técnica como um todo de trabalho não podem dizer que não se faz, né? Lá dentro do Beira-Rio. Ó, eu quero falar com você sobre o Oscar. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Juliano Bertolucci, pessoas que têm trânsito com o Juliano Bertolucci. O Juliano Bertolucci, para quem não sabe, é um empresário do Oscar, é o empresário do Thiago Maia, é o empresário que o Cudê diz que não aguenta mais ele, tá? E aí o seguinte, tem duas particularidades. A primeira é a seguinte, o Oscar ele tem um contrato até novembro e ele poderia já assinar um pré-contrato em maio. E é isso que o Inter quer fazer com ele. Por quê? Porque o Inter sabe do assédio dos demais clubes do Brasil, dos demais clubes do mundo, e o Inter quer ter uma garantia o quanto antes para assinar com esse jogador. É por isso que o Cudê diz que já está incomodando o Juliano Bertolucci, é por isso que está falando com o Oscar, é por isso que as coisas já estão andando há muito tempo. No início do ano, me disseram que o presidente Alessandro Barcelos também conversou com o Oscar para saber o que ele queria do futuro dele. E ele, depois de quase uma década já na China, ele disse que quer voltar para o futebol brasileiro e que estaria disposto a se adequar ao salário e à realidade, não só do cenário nacional, mas também ao internacional. E aí aqui fica um outro detalhe, o segundo detalhe. O Inter, então, já traçou um plano para ter investidores e poder arcar com os valores do Oscar. Porque é claro, né, gente? Ener Valencia, Alan Patrick, os reforços de agora, né? Fernando, Thiago Maia, o próprio Arangues, o Borré, o Alário, são já elevados salários. E o Inter precisa não só da questão da associação, como vem batendo muito na tecla, né? Associa para a gente fazer um time forte e tudo mais, mas também de algum investidor para arcar com o salário do Oscar. Hoje ele ganha 10 milhões de reais mês. É claro que se ele chegasse aqui, seria também na casa do 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Vale lembrar, a patrocinadora do Internacional, ela ajuda a pagar o salário do Valência. Isso já lá atrás já foi falado. Então daqui a pouco pode ser um dos investidores ou uma possibilidade também de ajuda na questão salarial do Oscar. A relação, inclusive, entre o Juliano Bertolucci
e o Inter, ela está muito boa, porque o Inter tinha uma dívida com o Juliano Bertolucci muito parecida com a do André Curi, e que agora também nessa questão Thiago Maia e tudo mais, o Inter foi lá e parcelou a dívida, está pagando a dívida também mensalmente. E isso também fez com que estreitasse a relação de novo, né, com o Juliano Bertolucci. Já eram, né, o Magrão é muito amigo dele, o presidente Alessandro Barcelos tinha um relacionamento até com ele, mas não era tão bom, principalmente porque o Juliano tinha valores a receber do Internacional e ficava meio que com o pé atrás. Já tinha falado sobre isso com vocês aqui, num conteúdo no ano passado. Então, assim, as coisas estão andando e, teoricamente, pelo menos em cima de tudo que se conversa, nesses bastidores, tanto do lado de lá, Juliano Bertolucci, tanto do lado de cá, do Internacional, as coisas andam para a gente continuar ilusionado, tá? Como diz o Cudê sempre a respeito do Internacional em 2024. Beleza? Não te esquece, chega junto em kto.com, vai lá, faz teu cadastro e usa o cupom Ernest, que te dá 20% de free bet também no teu primeiro depósito. E aí, bota uns pila no bolso, porque tem várias oportunidades essa semana, e principalmente o Internacional, quarta e no final de semana. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau!